e a relva de todo o campo estará seca, perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Agora o verso 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade, entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o odeio. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena sobre pairam, qual as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vida foi destruída por muitos pastores, os quais pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade um deserto devastado, fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela brandeia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Agora eu queria que você volte comigo lá no verso 5. Vou ler de novo. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Feche os seus olhos para a cabeça. Apresenta para o Senhor a sua corrida, a sua jornada, os desafios, os seus problemas diários de conta da família, né? Fala, Senhor, a minha família precisa estar no seu altar. Pega esses minutos antes de começarmos a reunião. Fala com Deus sobre a necessidade que você sente da sua família estar no altar dele. Fala, Senhor, precisa existir dentro da minha casa um altar. E precisa ser um altar chamado família. E eu preciso que o Senhor venha visitar agora os problemas que cercam a minha casa, os problemas que cercam a minha família, os desafios. Meu Deus, eu vejo um palmo na frente da minha mão, o Senhor vê o todo. A palavra ainda nem chegou na minha boca, o Senhor sabe o que é que eu vou falar. Apresenta os seus filhos, apresenta o seu casamento, apresenta os seus projetos de conquistas, apresenta a disposição do seu coração, apresenta para Deus o seu cansaço. Fala com Ele, Senhor, eu preciso sair daqui e algo precisa acontecer dentro de mim, porque o Senhor me fez uma pessoa capaz de sonhar, uma pessoa capaz de amar, uma pessoa capaz de sofrer, uma pessoa capaz de sentir, e o Senhor não me criou para a frustração, o Senhor me criou, me talhou para a vitória. E é esta vitória que eu venho perseguir aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, toda presença contrária, a presença do Espírito Santo, bate em retiração. Meu Deus, silencia todo espírito de feitiçaria, todo espírito do inferno. Cala a boca dele, silencia ele, meu Deus. E que a tua palavra seja evidenciada, porque a tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos vivifica, a sua palavra nos restaura, a sua palavra muda a nossa sorte, a sua palavra muda a direção da nossa história. Em nome de Jesus, você pode se sentar. Todo o capítulo 12 vai descrevendo os difíceis momentos pelos quais passaram o profeta Jeremias. Se você não sabe, Jeremias foi um dos precursores do maior cativeiro que Israel já passou, um cativeiro que duraria 70 anos. Né? A maioria das palavras que anunciaram o início desse cativeiro, a queda de Jerusalém, a queda do templo, a queda dos muros de Jerusalém, tudo passou pelos olhos de Jeremias. E de repente
repente Jeremias, ele se sente muito cansado, ele se sente muito fadigado, e ele começa a fazer a Deus uma oração, e ele começa a apresentar para Deus toda a sua disposição de ânimo, toda a sua fé, toda a sua caminhada com o Senhor, e de repente Deus vem em resposta para o Jeremias, ele começa explicando alguma coisa para o Jeremias, e lá no verso de número 5, a respeito de todo o cansaço que o Jeremias estava sentindo, a respeito de toda a desistência, né? Você percebe que Jeremias estava a ponto de desistir, Jeremias estava apresentando a Deus uma queixa onde ele já não suportava mais, e Deus, ele diz para Jeremias assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará dos matagais junto ao Jordão? O que Deus responde para o Jeremias? Você está apresentando um sofrimento incompatível com a realidade que eu te entreguei. Deus disse para ele: Jeremias, o que você está fazendo corpo mole? No olhar do profeta, ele estava passando por situações que pareciam que eram maiores do que ele. No olhar do profeta, ele estava passando por situações que eram superiores ao que ele podia suportar. E Deus diz assim: se você está assim correndo no plano, imagina quando as águas chegarem. Imagina quando a dificuldade de fato chegar. Ai, ai. Irmãos, eu queria falar sobre o cansaço. O cansaço, ele existe. O cansaço, ele é perigoso. Existe o cansaço físico, existe o cansaço mental, existe o cansaço emocional e existe o cansaço espiritual. E cansar é uma coisa comum, não é anormal, o ser humano é limitado, tem um limite. Então, é muito normal as pessoas se cansarem. Agora, o problema é o cansaço cumulativo. O problema é quando você vai acumulando um cansaço em cima de outro cansaço, em cima de outro cansaço. E, de repente, esse cansaço exaustivo ele pode levar você a tomar decisões muito perigosas para a sua vida. Ele pode levar você a desistir de coisas preciosas para a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus tem um plano para toda pessoa que nasce debaixo do sol. Você já levou isso a sério? Deus tem um plano para a sua vida. Quantos planos você tem? A Bíblia diz que não é proibido o ser humano. A Bíblia diz que o coração do ser humano ele pode planejar, mas do Senhor vem a resposta e vem a direção. Então você pode fazer planos, mas os planos mais importantes não são aqueles que eu tenho, são aqueles que você tem. Os planos mais importantes são aqueles planos que Deus ele tem para nós. E para cada um, Deus tem um plano e Deus tem um projeto. Você já parou para avaliar qual era o plano de Deus na vida desse moço aqui do Jeremias? Você conhece a história dele? Ele teve a propriedade queimada. Você vai lendo e ele vai dizendo, né? Ele perdeu a família, ele perdeu quase todas as coisas que tinham significado humano para ele, ele perdeu. Ele foi perseguido, ele foi colocado em xeque, ele foi confrontado por falsos profetas, ele foi colocado no poço. Você conhece a história desse caso? Você vai dizer assim, pastora, mas é difícil, né, a gente imaginar que Deus criou, que o plano... Engraçado que o próprio Jeremias ele escreveu assim: eu iniciei esse plano
planos que eu tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Foi para o Jeremias que Deus deu essa revelação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Você sabe que plano é esse? O quanto você tem colocado e investido para descobrir? Outra coisa, você quer o plano que Ele tem para você? Não, porque se você quiser o plano que Ele tem para você, então você vai ter que começar a aplicar o seu coração, a se condicionar a fazer algumas coisas que talvez você, e com certeza, talvez você não está acostumado a fazer. Ah, pastora, é que eu quero o plano B. Não, tá bom. Tá bom. Ó, no plano B talvez você não precisa fazer tanto esforço, no plano B você não tem que se submeter a tanta coisa, mas você não vai chegar aonde Deus planejou para você chegar. E aí, você acredita que Deus tem o melhor para você? Da geração de Jeremias, ninguém teve bênção maior do que Jeremias. Da geração de Jeremias. Não é. E você acredita nisso? Você quer o plano que Deus tem para você? Então você vai ter que tomar alguns cuidados na sua vida. O primeiro cuidado que você vai precisar tomar é a respeito de cansaços. Pastor, o que são cansaços? Acúmulos de situações indesejáveis. Coisas que vão acontecendo e vão te contrariando. E você não lida com aquilo. Você não resolve aquilo. Aquilo fica em aberto dentro de você. Mais tarde o inimigo vai usar exatamente aquela decepção, aquela desilusão que você teve e não lidou para derrotar você, para tirar você do propósito, do caminho daquilo que Deus tem para você. A gente precisa entender que Satanás, ele usa o nosso cansaço. Como é que eu evito acúmulos? O apóstolo Paulo disse assim, que nós temos que ser... Você presta atenção na palavra de Deus? Paulo escreveu assim, todos os dias, eu queria que você repetisse comigo. Eu tenho que ser como uma ovelha levada para o matadouro. Repete agora sozinho. Você já viu alguma ovelha sendo morta? Uma das características é que ela não berra, ela não resiste e ela não esperneia. E ela não grita. Essa é a principal distinção. Ela vai quieta. Por isso que Jesus é comparado com uma ovelha muda. Olha os desafios, dores e frustrações e dificuldades que Jesus Cristo passou. Todos os dias. E aí você, todos os dias, vai para o matadouro? Pastor, como é que seria o meu matadouro? Você tem que fazer um acerto de conta do seu dia. Pastor, eu abri o celular, eu vi uma mensagem, eu postei, eu escutei uma conversa, estava passando, sem querer, querendo, estiquei meu ouvido. Aí eu escutei, sem querer, querendo. Aí eu não sei se o que eu escutei está certo ou está errado, mas o que eu escutei, eu entendi. E isso me feriu, isso me decepcionou, isso me trouxe uma insegurança, isso me trouxe uma desconfiança. Eu peguei o meu caderninho preto, anotei lá, mas eu não resolvi o problema onde? Em lugar nenhum. Nem dentro de você. Ficou em aberto. Ficou em aberto. Aí, no dia seguinte, vai acontecer outra coisa. Porque a nossa vida é assim. E aí, quando você enfrentar a decepção do novo dia, ela não chega como uma nova decepção. Ela chega o quê? Como se fosse a mesma decepção ali
projeto para com você. E nesse projeto, você não pode desistir. Mas se você não fizer o exercício de morrer todo dia, você vai se cansar. Ele não vai desistir de você, mas você vai desistir do que ele tem para você. Você sabe que a Bíblia fala que Moisés ele foi um dos homens mais mansos. Moisés é um dos homens mais equilibrados. Moisés ele era manso e ele tinha equilíbrio. Responde só para você. Você não tem mansidão? Você é uma pessoa mansa? Meu pai, ele tinha um dito engraçado, né? Quando alguém fazia alguma coisa errada, ele dizia assim, fulano não é manso de corda. Fulano não é manso de corda. Você é manso? Dá para confiar em você? Você recebe as coisas da vida com mansidão? Ou você tem bravura para fazer o que é errado? Quando meu pai dizia fulano não é manso de corda, ele estava dizendo assim, fulano faz coisas erradas, fulano tem disposição de fazer coisa errada. Mas não tem disposição de encarar os problemas sem atacar ninguém. Mansidão é você encarar os problemas sem atacar ninguém. É você não explodir em cima de ninguém por causa de problemas acumulados seus. Dá uma olhada na sua vida e vê se as maiores dificuldades que você enfrenta, se a razão é a que você vê ou se é coisa que você vem acumulando. Dá uma olhada. Mas mesmo Moisés, que era o cara mais manso, mais equilibrado, aconteceu um episódio onde ele fez uma oração, está lá em Números, capítulo 11. E sabe que Deus falou comigo sobre essa oração. Eu estava meio desanimada, eu estava meio desmotivada mesmo. E aí eu falei, Senhor, não é possível, isso aqui não é possível. Já aconteceu isso com você? Você olha e você fala assim, não tem mais sentido, não estou vendo como é que eu dirijo, conduzo, perdi as rédeas. Aí Deus me deu, mas Senhor me deu uma palavra e me deu Números 11:11. É uma oração que Moisés faz e presta atenção na oração que ele fez. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o seu servo? Ele está falando dele mesmo. Presta atenção na oração que ele fez. Pedaço da oração. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxestes este mal sobre o seu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Você sabe que o povo de Israel não era um povo fácil, era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, é um povo que se voltava constantemente contra Deus e um povo que se voltava constantemente contra Moisés, e aqui o povo estava querendo carne e o povo não estava tendo carne na hora que estava querendo e se voltou de novo contra Moisés, e Moisés já vinha de um cansaço, de uma peleja acumulada com o povo, sem entender direito quem era ele, quem era Deus e quem era o povo. Você sabe de onde vem os nossos cansaços? De não entendermos qual é o nosso papel, qual é o papel de Deus, e qual é o papel das situações das pessoas com quem nós estamos envolvidos. Mas ele pergunta assim, o que o senhor tem contra mim? Por que o senhor colocou em cima de mim esse fardo? Dá uma olhada nesse primeiro versículo aqui. Você acha que Moisés tem razão? O que você acha? Seja honesto. Você conhece a
sabe que o povo sobrecarregava Moisés. Você sabe que o povo cobrava de Moisés. Mas, tá certo isso aqui? Vamos lá. O que escapou para o Moisés aqui? Porque o que escapou para o Moisés... Eu queria que você entendesse o seguinte. Se escapou para o Moisés, escapa para mim. E pode escapar para você. Você pode estar cansado, querendo desistir, querendo parar. Talvez você pergunte assim, Senhor, por que o Senhor me deu essa família? Por que o Senhor me deu esse trabalho? Por que o Senhor me deu esse ministério? Por que o Senhor me deu? Por que o peso? Por que o peso, a carga dessa vida? Senhor, o peso dessa família, ele está todo em cima de mim. O peso dessa igreja, Senhor. Primeira coisa que escapou, não era o peso maior, nunca esteve em cima de Moisés. Vamos relembrar os fatos? Quando Deus envia Moisés, Moisés estava como fugitivo, vivendo como pastor na terra de Midian. Que tipo? Desistiu da vida. Achou que ele ia acabar, que ele ia ser enterrado na terra do sogro. E acabou. A história dele ia acabar ali. O menino que foi colocado no cestinho e soltado no Nilo, cresceu como príncipe do Egito, foi golpeado pelo próprio povo e ia acabar com as orelhinhas baixas, o rabinho no meio das pernas, lá no deserto de Midian. Aí Deus aparece para ele, no meio de uma sarça ardente. Você conhece o texto? E fala assim, eu vou te enviar. Primeiro, se Deus não tivesse enviado, ele nunca teria pisado no Egito, sem ser morto. Ele nunca teria coragem de pisar lá. Segundo, ele jamais teria saído de lá vivo e pior, com todo o povo, com todas as crianças, com todos os bens do povo e ainda com o dinheiro do faraó. Com as riquezas do faraó. Se não fosse Deus, faraó não teria sido sepultado no meio das águas. Eu estava vendo uma pesquisa e o faraó, que data da época de Moisés, a tumba dele foi encontrada com um escravo enterrado no lugar do faraó. Sabe por quê? Porque não acharam o corpo do faraó. Sabe por quê? Porque ficou lá no meio do mar. E não foi Moisés que fez isso. Foi Deus que fez isso. Vamos lá. Para aquele povo caminhar de noite com segurança no deserto, quem era uma coluna de fogo? Era Moisés ou Deus? Ah, ok. Quando o Moisés precisava de uma direção, quem era o oráculo? Quem era a palavra de direção? Vinha de Deus ou de Moisés? Deus. E por que Moisés, na hora do cansaço, disse para Deus que o peso do povo estava em cima das costas dele? Por quê? Ao verso 12. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços? Ai, Deus, como uma ama carrega um recém-nascido e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Irmãos, o que estava acontecendo com Moisés? Você já se fez uma pergunta por que Deus deixou acontecer tanta coisa e Deus não... Por que Deus não aliviou para Moisés? Porque é assim, Moisés não era o número 1, tá certo? Mas ele era o número 2, sim ou não? Ele era o número 2. E só que Moisés precisava de mudar. Deus queria que Moisés mudasse. Deus queria que Moisés compreendesse as coisas de outra forma. Deus queria que Moisés vencesse aquele apego demasiado. Moisés, ele tinha apego demasiado ao povo. Quando Deus quis matar o povo, Moisés disse, não mata não. Se o Senhor for matar, risca o meu nome da onde? Alguém sabe?
exagerado. Tem pessoas que é apegado demasiadamente a um filho. Tem pessoas que é apegado demasiadamente a um cônjuge. Tem pessoas que é apegado ao casamento, não é nem a pessoa com quem ela casou. Pastor, eu não posso conceder. Casamento representa muito para mim, pastora. Não, ok, vamos entender, né? Coisas sérias, coisas que são representativas. Né? O casamento ele é a representação da união de Cristo com a igreja, com consequências muito terríveis quando ele é quebrado. Eu não estou dizendo você, mas você tem que entender a coisa no lugar certo. Você não pode, sabe por quê? Os apegos exagerados vêm das faltas que nós tivemos lá atrás. E Deus nos quer ensinar a ter paz e equilíbrio. Deus quer nos ensinar a sermos pessoas equilibradas, porque somos destinados à liberdade e só conseguimos ser livres com equilíbrio. Proteção demais, mimo demais, pena demais dos outros. E as coisas iam acontecendo, o povo decepcionava Moisés. Cada vez que o povo decepcionava Moisés, era uma oportunidade para Moisés procurar o quê? Eu estou no lugar errado. O povo é precioso, é santo eu amar o povo, mas eu não amo esse povo mais do que Deus ama. Olha, eu não quero que eles morram, Luciana, mas se morrerem, morreu, porque Deus é que estará permitindo. Eu posso vir até aqui. Daqui para lá não está na minha alçada. Não é ser frio, desapegado e nem displicente. É não pecar por excesso. Excesso de zelo, excesso de mimo, excesso de apego, excesso de amor. Mas Moisés não mudou não, tá? Você sabe muito bem que nem por aqui parou, né? Você sabe que ele deixa de entrar na terra, porque ele se enfurece com o povo e bate na rocha com arrogância e violência, e a rocha era Jesus, e por causa disso ele perdeu a oportunidade, o direito de pisar na terra da promessa. Você sabe disso? Ó, manso e equilibrado, não conseguiu mudar o que precisaria de mudar para receber o que Deus tinha para ele. Agora vamos falar do povo também. A via de mão dupla, né? Porque se Moisés não mudava, o povo também não mudava. Você sabe que tem mulher que quer que o marido mude, mas ela não muda. Tem marido que quer que a mulher mude, mas ele não muda. Tem pais que quer que o filho mude, mas ele não muda. E se você não, irmão, pastora, a minha mudança, ela garante que o outro muda? Garante. Talvez não seja para a direção que você quer. Mas se você mudar, obrigatoriamente o outro muda. Sabe por quê? Você vai estar mudando de direção, ele é obrigado a mudar. Tem mães que querem que os filhos mudem, mas ela não muda. Ela não consegue localizar o eixo aonde ela tem que mudar. Sabe? Ela faz uma análise errada. Tem gente que faz uma bagunça, faz uma mistureba, sabe? Para se justificar, para se defender, para fortalecer a resistência, para não ter que mudar aonde tem que mudar. O problema de Moisés não era que ele era grosso, nem estúpido, nem gritado, nem tinha impaciência, não. O problema do Moisés era apego demais. E eu não sei se gerou, se foi consequência, eu sei que nutriu. Isso aí eu posso dizer que o texto diz. Nutriu um povo que também não mudou.
Um povo que sempre dava ataque com ele, um povo que sempre dava xilique com ele. Um povo que sempre se voltava contra ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas sentem o seu tempo. Você é uma pessoa covarde, medrosa? As pessoas sentem. Você não é de nada. Você vai levando. Você nem fala. A pessoa não faz mais. Já aconteceu. Várias vezes. Várias situações. E aí, quando você não muda, presta atenção. Aquele povo correu um risco. Por quê? Você sabe que nessa altura aqui, Deus já não queria mais o povo. Você sabe disso, não sabe? Já não queria mais. Porque Deus não leva. Quando Deus disse assim, Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar uma geração nova com você e com sua família. Deus não estava levando. Quando Moisés falou assim, se o Senhor matar esse povo, o Senhor vai ter que riscar o meu nome do livro da vida. Ele também não estava levando. E Deus atendeu. Matou. Aquele povo não sabia que o peso maior da existência e da travessia deles, no deserto, rumo à promessa do Senhor, estava sobre Deus, mas, indiretamente, em segundo lugar, estava em cima de Moisés. Aquele povo não poderia perder Moisés. Não poderia perder Moisés. Porque se aquele povo perdesse Moisés, o que ia acontecer com eles? Iam estribuchar de fome no deserto. Porque Deus não ia atender o povo. A pastora, mas e Josué? Não, Josué Deus levantou na hora dele. Josué Deus levantou até que o último daquela geração fosse sepultado. Se fosse antes, Deus não ia levantar ninguém. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se você quer que Deus realize os planos dele, você confia nos planos dele? Tá? Na sua vida? Então você vai ter que deixar ele trabalhar com você, você vai ter que mudar. E essas mudanças não são mudanças confortáveis. Não são coisas que você quer mexer. Não são coisas que você quer enfrentar. Não são coisas que você quer admitir e aceitar fazer de outra forma. Porém, se você não deixar, se você não mudar, você vai perder. Porque existem coisas na nossa vida que se a gente não mudar, a gente perde. Existem coisas na vida que se a pessoa não mudar, ela perde. E aí, responde para você está preparado para perder? Você sabe que tem pessoas que são dependentes de mãe, né? São dependentes. Adultos dependentes de mãe. Tem um monte. Eu conheço 1 milhão de famílias. E você pode ver, tem um monte aí, ó. Adulto, maior de idade, vota, dirige, vacinado, casado, tem um monte. Mas, que se a mãe morrer, coitado dele. Tá? De pé e montado. E você pode ver que é a raça que mais escraviza, mais explora e menos economiza a mãe. Avalia. Quanto mais dependente da mãe, menos economiza a mãe.
aconteceu na minha família. A mãe morre. E o que acontece com a família toda? Afunda, vai para o inferno, vive. Vive no inferno, em cima da terra. Aí a pessoa fala assim, se dona fulana fosse viva, né, isso não teria acontecido. Viu? Se seu fulano fosse vivo, não estaria desse jeito. Aí você vai ver, se tivesse mudado um pouquinho só. Não é muito não. Um pouquinho só. Economizado um pouquinho só. Não teria perdido. Isso acontece com o emprego. A pessoa depende daquele emprego. Ela depende. Ela não está preparada para perder aquele emprego. Você sabe que aqui no Brasil a coisa funciona ao inverso. É difícil, o país é difícil, né? Não fácil não. Mas quando você vai olhar para o mercado de trabalho, você tem duas realidades. Você tem patrões que acham que um salário baixo está bom para o funcionário. Os direitos trabalhistas não foram constituídos de graça não, tá gente? Tinha um coronelismo que ainda perdura. Tem um monte de coisa aí por trás. Mas também, esse monte de direito trabalhista, que eu sou a favor, inclusive, gosto do sindicato, mas trouxe também um efeito colateral. Que efeito colateral é esse? O funcionário ele não se interessa pela empresa que ele trabalha. Aliás, ele já se coloca dentro da empresa como se o patrão fosse inimigo dele. Ele tem uma inveja incutida, um ódio incutido. Ele trabalha com ódio do patrão. Ele anda de carro e anda. Porque não sei o quê. Mal sabendo ele que se o patrão fechar a porta, ele não tem de onde tirar o sustento dele. Ele nunca foi capaz de olhar para o patrão e dizer assim, ele paga o meu salário. Você sabe qual é a realidade de um empresário brasileiro? Você pensa que é fácil? Você sabe a quantidade de imposto que ele paga? Você sabe que a gente paga imposto? Pastor, a igreja não é isento? Sim, de tributos mensais. Mas qualquer salário que a gente pague, a gente tem que pagar imposto. É um absurdo, que o Estado era para ajudar a igreja, a ajudar as pessoas, fazer o trabalho deles, inclusive. Mas não ajuda não. A realidade é essa. Mas tem pessoas perdendo coisas importantes na vida porque não conseguem entender o trabalhar de Deus. Moisés disse assim, sim, eis-me aqui. Se prontificou, deixa Arão comigo, eu sou gago, tá bom. Eu vou. Eu quero ir para a terra da promessa. Em outras palavras, né? Deus disse assim, Moisés, meu projeto com você é esse aqui. Você vai lá no Egito, vai tirar o povo, vai levar o povo a possuir a terra, sob juramento. Eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó, você conhece o texto. Aí Moisés disse assim, claro. Talvez você tenha dito assim, claro. Aí Moisés também pensou assim, liderar para mim não é tão difícil, né? Eu sou calmo, eu sou paciente, eu não explodo. Não. Só que o que Moisés não entendeu? Que Deus queria tratar os apelos dele. Talvez porque ele foi deixado, talvez porque ele cresceu longe da mãe, talvez porque ele cresceu como um estranho numa família, talvez porque ele foi sempre o número 2. Sim, porque muito pregador fala assim, Moisés é um hebreu que cresceu como príncipe. Sim, só que no mesmo palácio tinha um príncipe número 1, que era o faraó. Então ele cresceu o tempo todo sendo o número 2. E aí a gente vai criando essas carências, sabe? E aí a pessoa pensa assim, pastora, quando eu tiver um ataque, né? E a minha fraqueza vier à tona,
No caso de Moisés, carência. Então Deus vai mandar um povo que vai estender os braços e vão embalar. Irmão, Deus trabalha diferente. Qual que era o problema de Moisés mesmo? Apego demasiado. Produto provavelmente do quê? Carência. Como é que Deus trabalhou para ele deixar a carência? Rejeição. Rejeição. Moisés, o que é que você mais tem? Eu tenho uma rejeição, Senhor. Então, uma dose de rejeição para você. Uma overdose de rejeição para você. Por quê? Para ele ter que enfrentar, lidar com aquele medo, com aquele pavor, com aquela dor, com aquilo que desestabiliza, com aquilo que tirava a liberdade que Deus queria ele. Você entende? As pessoas não entendem, não. Elas pensam assim, pastora, quando vier aquele ataque, que for Deus querer, porque quando o próprio Jeremias mesmo, Deus mandou descer lá na casa do oleiro. Você conhece o texto? Não conhece? Olha, observa como é que o oleiro trabalha com vaso. Aí, ó, não posso eu fazer com a casa de Israel. É eu e você, a casa de Israel, tá? Como o oleiro faz com um vaso que não dá certo? O que é um vaso que não dá certo? Deus vem trabalhando com a gente e de repente sobe aquela carência, sobe aquela dependência. Quer ver uma coisa? No caso de Moisés, apego demasiado. Mas Deus trabalhou assim com Elias. Sim. Pastora, mas qual que era o problema do Elias? Homem forte, corajoso, destemido. Uma coisa que o Elias não conhecia, o significado da palavra dúvida. Também pelo ministério. Porque para ser profeta tem que ser forte, não pode ser emotivo, sentimental, tem que ser decidido, tem que ter uma certa distância, tem que ter uma certa frieza. Para o Elias mandar queimar exército de 50 churrascos. Elias, homem de Deus, Acabe mandou te prender. Se você é o homem de Deus, então que caia fogo do céu e queime, né? Consuma você e seus 50, churrasquinho de 50. Pá. Depois mais 50. Esse era Elias. Elias não tinha dificuldade com decisão. Elias não tinha dificuldade de perder pessoas. Mas ele tinha um problema. Qual era o problema de Elias? Se sentir fraco e impotente e temeroso. Ele não dava conta. Analisa a vida dele. Senhor, é para matar quantos profetas? A gente mata. Vai lá o empate. 450 de Baal, de Azera. Tá bom. Fogo do céu. Depois ele mata no braço. Sem problema. Mas quando ele recebe a ameaça de Jezabel, que mataria-o, ele fala assim, bom, já invoquei a Deus, o povo já sabe quem é Deus, já matei os profetas, a mulher segue viva dizendo que vai me matar, já matou todos os profetas, e de repente ele olha em volta e ele fala assim, só sobrou eu não sou melhor do que ninguém. Aí ele começa a dar um monte de justificativa, mas a verdade é que ele não suportava aquela situação indefinida, porque ele era uma pessoa de decisões. Aí sabe o que ele faz? Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. É uma oração também que ele faz a Deus, no verso de número 4. Ai, Senhor, ajuda-nos, né? Você sabe que solidão é um problema sério. Quando Elias viu que ele estava sozinho, você sabe que tem gente que comete pecados por causa de solidão? E tem gente crente que suporta relacionamento abusivo porque não sabe se sentir sozinho, porque não tem identidade, ele não é companhia para si. Problema de solidão é problema de identidade. Má construção, má formação identitária. A oração que Elias faz, ó. E entrou no deserto caminhando um
dia chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. A oração do cara. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez você, pastora, eu sou acostumada a ser a pessoa que tem. Eu sou acostumada a ser a pessoa que manda. Eu sou acostumada a ser a pessoa que paga. Eu sou acostumada a ser a pessoa que faz. E se por acaso você perder esse poder? Qual é a sua reação? Tem gente que no ambiente de trabalho, aí é o doutor fulano, ele manda, ele não pede. Ela determina. Pede com os olhos assim, ó, todo mundo vai. Tem gente que é assim. Mas de repente Deus, o trabalhar de Deus, você quer entender a casa do oleiro? Ele vai te levar a passar por circunstâncias onde você vai se deparar diante de situações internas que você não. Situações internas que você não se dá conta, que você não suporta. Para quê? Para vir à tona quem você é. Para que ele possa tratar você, curar você e libertar você. O Elias disse assim, mandando cair fogo do céu, tudo bem. Matando 600 e poucos profetas, tudo bem. Agora, de mãos atadas, vendo essa mulher me ameaçar, sem fazer nada com ela, sem ela morrer, sem ela ser fulminada, fugir, eu vou continuar fugindo das ameaças dela, Senhor. Ah não, se for para mim viver assim, então me mata. Então eu não quero. O que o Elias queria? Resultados antes do tempo. O que o camarada era? Imediatista. E aí você tem que entender que no reino de Deus tudo é construído e tudo é construído de maneira processual. Não tem nada. Pastor, eu quero um casamento abençoado, então constrói. Pastor, como é que é construir? É brigando, se decepcionando, vendo quem você é, sendo obrigado a ver. Pastora, mas eu não casei. Você vai casar? Nunca é quem você casa. Pastora, mas eu não casei com isso. Pastora, mas não me avisaram. E se avisar, não adianta, você não acredita. Você não acredita, você acha que com você vai ser diferente. Você tem essa certeza dentro da sua alma. Até se deparar casado. E aí? E aí? E aí que as suas debilidades, as coisas que você nunca lidou, pastor, mas não dá para Deus me abençoar do jeito que eu sou? Não. Não. Peraí. Deixa eu dizer de outra forma, é difícil entender essas coisas. O que eu estou dizendo? Que para você chegar onde Deus quer que você chegue, você vai ter que aceitar a enfrentar situações internas que você não quer enfrentar e não está acostumado a enfrentar e que não é confortável para você enfrentar. Ficou claro agora? Pastora, mas aqui, eu já sofri tanto e eu tenho que descobrir que eu sou entojada. Não, mas peraí, pastora. Aqui,
é lágrima de sangue que eu derramei, eu acredito. Mas aí, a minha chatice continua sendo chatice. E aí você tem que descobrir por quê. Por que você é tão chato, tão insuportável? Por que que você faz coisas que Deus não aceita e exige ser abençoado? Por quê? Por que que você não liga aos fracassos da sua vida, aos pecados que você comete contra a palavra do Senhor? Ah, pastora, mas é assim, se na hora que eu tiver que enfrentar a mim mesma, eu pegar uma pirraça e bater com as pernas, já viu aquelas crianças? Que deitam no chão e batem assim? Tem um monte de gente que faz isso. Não, eu vou ter que aceitar que eu não posso fazer nada. Eu vou ter que ficar nessa condição ameaçada e humilhada. E a mulher viva. Mas peraí, o que você não suporta? É a ameaça da mulher ou você saber que você está na condição de impotência? Que você é acostumado a ser potente, maravilhoso. Tem gente que você não pode dizer assim, você errou. Experimenta falar. Você pode falar qualquer coisa para ele. Mas se você falar assim, você pode até florear, querido, vem cá, bonitinho. Competente, fiel, pessoa digna. Você está 0,0000,1, talvez, errado. Acabou. Eu não. Aí a pessoa, e aí esperei, eu vou sair da igreja então. Não, eu vou parar, eu vou entregar meu cargo. E aí começa a espernear, e uns adoecem. Até de verdade. Adoece de verdade. Porque o baque é muito forte. Eu errado, vou ter que conviver. Eu vou ter que conviver com o fato de que eu sou. Não. Eu andando a pé, pastor. Talvez você consegue fazer tudo, atropelar os outros, andar a pé, você não consegue. Tem gente que consegue tudo. Mas se eu souber que eu não tenho mais um carro, eu tenho que ir a pé. Não, a pé eu não vou, de ônibus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, se eu te dar um comunicado, você sabia que no nosso país existe transporte público? Não é o melhor. Tem muita coisa para melhorar. Mas é que existem ônibus. Dá para se deslocar de ônibus, irmão. Outra coisa, você tem duas pernas, se você colocar uma na frente da outra, você vai longe também. Dá para se deslocar sem ser de carro, sem Uber. Não, quem não tem carro, Uber. É que pastor, eu fui porque o Uber não veio. Eu pensei assim, que não veio a pé? Oxi. Aqui, você sabia que eu já morei aqui? E eu vinha a maioria das vezes a pé? Me usa dessa época. Sempre odiei sapatinhas. Eu não gosto de sapato baixo, agora é o joelho. Mas naquela época que eu tinha problema com o joelho, eu só andava de sapatilha. Sabe por quê? Graças a Deus entrou na moda. Teve um ano aí que só era sapatilha, passarela, cheia de sapatilha, eu estou bem agora. Porque eu sempre odiei tênis, né? Então, era sapatilha. Porque não dava para vir de salto, irmão. Dava para vir de sapatilha. A pessoa mora ali, ó. Ou que seja lá. Vem a pé. Irene já veio a pé. Já não já é? Sabe onde ela mora? Não é para onde ele vai, Jardim morreu. Morreu, filho? Não. Emagreceu. Sim. Ajudou a circulação do coração. Aqui, a pessoa, irmãos, é quem está
pastora, para mim fazer a obra eu preciso de um carro, eu preciso de um modelo. Ô irmãos, você só precisa saber que Deus quer que você faça. De verdade, sabe qual é a única coisa que você precisa saber? Deus quer que você faça. Mas sabe que eu chego muito cansado. Ah, tá bom, cansado você não assiste televisão. É, assiste. Então por que não vai para a igreja? O senhor não vai ficar descansado porque... Irmão, o que você tem que saber? Deus quer que eu faça? E você tem que enfrentar situações que você não gosta. Hostil a você. Que num momento da vida você desenvolveu até para se defender. Mas que agora está te atrapalhando. Seus medos vêm daí. Suas ansiedades vêm daí. Tem mãe que fala assim, eu tenho tanto medo do meu filho morrer. Uma vez, uma falou assim, eu fico imaginando, se ele morrer, eu fico imaginando o enterro, eu fico, coitado do seu filho. Que é o quê? Ainda é formato grande. Ela não queria. Eu falei, peraí, irmã. Não, pastora, eu assim visualizo o funeral. Eu falei, o quê? Ela, mas, e se acontecer? Irmão, se acontecer, Deus vai te dar força para você passar. Agora, não fica visualizando, imaginando, fomentando isso não. Isso você repreende, amarra, nem pensa. Você cancela o pensamento. Sabe que? E pior, tem muita gente que é covarde. Elisa aqui, ó. Quem olhava Elisa enfrentando os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, diria que ele era covarde ou corajoso? E aqui, o que estava falando aqui? Senhor, para mim enfrentar e perder, eu prefiro não enfrentar. Eu prefiro desistir antes. O que ele era? Ele sabia? Não. Ele não ia. Ele era covarde. Não, pastor, aqui no meu ambiente de trabalho, eu faço e acontecer. Eu quero ver você fazer e acontecer sem descontinuar aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. É isso que eu quero ver. É isso que o céu quer ver. Tem gente, irmãos, que não prospera, sabe por quê? Só abre a boca para falar mal dos outros. Só sabe falar mal. Eu vou dizer uma coisa, tá? Isso é um vício. Tem gente que tem um louco dentro de si, não ama ninguém. A igreja está cheia de psicopata. Se a definição de psicopatia é a ausência de afeto, né, de empatia pelo próximo, olha para você. O quanto você se compadece. Sabe por que se você se compadecesse, se colocasse no lugar da pessoa, você não falaria dela do jeito que você está? Psicopata espiritual. Aí fala assim, nada dá certo para mim. Você quer que Deus te prospere do jeito que você está? Não, pastora, eu vou fazer birra e vou bater a perna. Pois Deus vai mandar uma situação ainda pior para você ter que bater a perna mais forte até a sua perna doer e você entender que bater perna não resolve. O que é que resolve? A gente finalizar. Verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e come. Acabou. Aí Deus agora come e sobe, porque a minha missão com você não acabou ainda não. Acabou. Ele comeu, foi embora. E aí, o que ele aprendeu? O Moisés não aprendeu não, Elias aprendeu. Você está entendendo que Moisés não aprendeu? Que Moisés perdeu melhor porque ele não aprendeu? E que Elias aprendeu? Nesse sentido, você quer ser quem? Moisés ou Elias? Muda, irmão. Pastora, mudar é fácil? Não. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil, é difícil. Agora, é possível e necessário. E você não está sozinho. Desde que Jesus nasceu, um dos nomes dele é Emanuel. Sabe o que significa? Eu estou
Deus sempre está comigo. Em todos os momentos, em qualquer circunstância. Emanuel, eu nunca estou sozinho. Deus está sempre comigo. Emanuel. Vale a pena você mudar para não ter filho. Muda, irmão. Muda. Vale a pena. Que o Espírito Santo possa falar com mais poder e profundidade aos nossos corações. Coloque de pé. Levante sua mão direita para o lado. Eu queria fazer uma oração pelo povo de Deus. O povo de Deus. Irmão, na nossa vida, às vezes, nós pedimos a morte. Moisés pediu, Elias pediu. Você certamente pede. Eu já pedi. É assim. Pode acontecer, irmão. Mas existe uma marca. Eu queria que você entendesse isso. Que acompanhou Moisés até o final. Que acompanhou Elias até o final. Que vai acompanhar você até o final. Você é de Deus. E eu queria que você pedisse ao Senhor que Ele viesse olhar pelo povo dele. Queria falar, Senhor, talvez tem gente no alto do monte igual Moisés, talvez tem gente debaixo do pé vizinho igual Elias. É difícil mesmo, mas sempre com Deus. Eu queria que você dissesse, Senhor, você sabe que o apóstolo Paulo dizia assim, que se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos, seja que vivamos, seja que morramos, somos do Senhor. Eu queria que você rompesse qualquer demônio, qualquer entidade. Nós estamos vivendo uma época que crentes mandam demônio para os outros. E aí é muito complicado, porque a gente repreendeu o demônio do ímpio, agora do crente. E eu queria que você pedisse pelo povo de Deus nessa noite. Eu queria que você apresentasse essa igreja. Você apresentasse o altar, começando pela pastora Cris. Pode falar o nome completo, pastora Neuza Cris. Os outros pastores, os obreiros, a liderança da igreja, todos os membros dessa igreja. Senhor, tem alguém aqui ligado ao diabo? Tem alguém aqui fingindo que é de Deus? Alguém aqui com práticas erradas da palavra de Deus? Conscientes? Gente que tem coragem de mandar
Nós temos os nossos orgulhos, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas questões, as coisas escondidas, mas nós não queremos perder o teu projeto para a nossa vida. Fala com Ele: Senhor, eu e a minha casa, eu não tenho o poder de fazer meus filhos crerem. Não tenho. O que eu pude do meu jeito, eu fiz. Mas agora é com elas. Eu não posso. Mas uma coisa eu sei. Eu amo o Senhor, viva ou morta, ganhando ou perdendo, prevalecendo, sendo esmagada, confrontada, cansada, sobrecarregada, mas de Jesus Cristo. Fala: Senhor, usa-me como coluna de uma igreja que seja pura, de uma igreja que seja santa, de uma igreja que seja salva, de uma igreja, Senhor, que não aceita menos. Eu queria que você falasse com Ele agora. Eu quero saber, eu quero que sou bem. Moisés nasceu para ser um libertador. Elias nasceu para fazer a diferença, revelar quem é Deus num tempo difícil da história. Ele nasceu para evidenciar a soberania, o poder e a força do Eterno. E eu e você? Eu não sei se você está percebendo, mas os dias são maus. Não é só em Jacaraí, não é só em Vitória, não é só no Brasil, é no planeta todo. Jesus disse que as coisas iam piorar. O mundo está todo dividido, os países estão divididos, as igrejas estão divididas. Mas o seu coração não pode ser dividido. Ele tem que ser inteiro. Faz uma entrega, eu preciso encerrar essa reunião. Porque eu não sei se você já entendeu o trabalhar de Deus. Mas se eu fosse você, eu parava de falar mal dos outros. Toda vez que você se irritar com alguém, lembre: é você, não é a pessoa, é você. Acredite, é você, não é a pessoa. Você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Você tem um limite com aquela pessoa. Não seja contra aquela pessoa porque ela não está fazendo as coisas do seu jeito. Não mude de Senhor. Senhor Jesus, eu queria que você apresentasse sua casa, seus filhos. Eu vou orar por você agora. Seus filhos, suas filhas, seu casamento, seus sonhos, seus projetos. Você tem um Deus que não te solta, não se afastou de você. A parte
desequilibrado por causa da minha família. Não me deixa perder a alegria por causa da minha família. O Senhor tem um propósito comigo. O Senhor chamou a mim. Que eu me levante na força do seu poder. Porque eu confio no seu trabalhar. Eu confio no seu trabalhar. Consagra o seu futuro a Deus. Se você não é casado e deseja se casar, consagre o seu futuro lar. Fala, Senhor, que eu escolho uma pessoa do Senhor. Para de fazer escolha errada. Fala, Senhor, me guia. Para de fazer coisa errada também. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer essa rejeição, essa solidão. Não me deixa pecar por amar demais. Eu sei que o Senhor ama mais do que todos. E o Senhor é perfeito no seu amor. Manda lá no céu isso. Que o Senhor vai curar enfermidades. Vai colocar espada na sua cabeça. Vai te dar paz no coração. Vai te dar estratégia. Talvez você não estava conseguindo vencer a situação porque você estava com o coração contaminado pelo cansaço. Presta atenção que eu vou repetir. O Senhor mandou anjos aqui. Ele tem uma espada para colocar entre a sua cabeça e demônios de enfermidade. Entre a sua cabeça e demônios de enfermidade por causa da família. Para de pecar por causa desse casamento. Para de pecar. Para de pecar. Fala, Senhor, eis-me aqui. Pode colocar a sua espada. Pode me curar. Pode me curar. É uma espada de verdade. E o Senhor está colocando essa espada na algumas cabeças. Ele tanto vai impedir enfermidade física, como vai curar enfermidades emocionais. Ele vai curar. Ele vai desligar você desse espírito de família. Vai desligar você. Porque Ele tem um caminho para você. Ele tem uma direção para você. Ele tem uma história para ser vivida por você. Obrigada, Senhor. Vai passando, meu Deus, com a tua espada. Vai passando com o seu poder. Vai passando com a sua força. Vai repreendendo, irmão. Vai se colocando na dependência deles. Caiu por terra. Caiu por terra. Talvez o Senhor quer tratar essa inveja. Pastora, o problema é ter inveja? Não, o problema é não admitir, né? O problema é você não admitir. Não deixar ele trabalhar. Senhor, coloca a sua espada. Pede uma espada sobre
de ti, Senhor.